Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho proposto para este domingo, a solenidade da Santíssima Trindade, a conclusão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Que alegria, que palavra bela, consoladora. Irmãs e irmãos, celebramos o mistério da Páscoa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ao longo de todo o tempo pascal, meditamos o mistério extraordinário que expande, dilata, propaga e atinge toda a realidade humana, o universo, a criação inteira. Com a subida de Jesus para junto do Pai, o derramamento do Espírito Santo, que fez novas todas as coisas. Portanto, ao termos celebrado Pentecostes, o domingo primeiro, depois de Pentecostes, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Como que o véu saiu, a cortina rasgou. Temos plenamente claro, revelado e realizado diante de nós, o mostrar-se de Deus, a face de Deus para nós. Por isso, ápice de toda a caminhada e mistério da encarnação, da morte, da Páscoa, da ressurreição do Senhor, ápice é exatamente mostrar-nos, dar-nos Deus. Jesus deu-nos a revelação plena sobre quem é Deus. Mostrando quem é Deus, Jesus, claro, revela também quem somos nós. Esse Evangelho é ápice desta relação de Deus, nós e Deus. Que depois da festa da Santíssima Trindade, todos os anos, imediatamente na mesma semana, na quinta-feira, nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. O que significa? Esse Deus revelado, que mostrou-se em Jesus a Santíssima Trindade, esse Deus que é comunhão de amor e graça e dom que nós participamos dele pela graça do batismo, como vimos no Evangelho, assistidos pela graça sacramental do batismo, somos salvos pela profissão de fé, professar com os lábios, crer e ser batizado, e somos sustentados pelo sacramento da Eucaristia. Pronto, eis o mistério da fé. A Eucaristia é ápice desse mistério todo. Não é só o agir na comunhão eucarística, que já por si só seria extraordinário, receber Jesus, mas pelo sacramento da Eucaristia, nós somos alimentados, nutridos e sustentados na graça, no mistério da Santíssima Trindade. O Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus reúne os apóstolos no monte que ele mesmo indica, onde ele vai. Os discípulos vão à sua frente. Sobem ao monte que Jesus indicou.
De repente, veem Jesus. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Se você acompanhar bem as leituras deste domingo, você vai ver o dom da terra, na primeira leitura, Deuteronômio, o dom da terra. Você vai ver a progressão do dom da terra, da lei, da liberdade, o lugar para a adoração, Jerusalém. Do dom da terra ao dom da adoração. Os discípulos adoram a Jesus aqui na Galileia e não lá no templo, porque agora, pelo anúncio da salvação que vem de Cristo, nós o adoramos em todos os lugares, em todos os cantos do universo. Acompanhando o mistério da liturgia deste domingo, a segunda leitura da carta aos Romanos fala que nós não somos escravos para termos uma relação com Deus e recairmos no medo. Não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos, no qual nós clamamos Abba. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para atestar que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros de Cristo. E o Salmo, maravilhoso, canta e proclama, o Salmo 32, a obra da criação como realidade extraordinária para a nossa relação com Deus. Olhe só, a terra prometida, a liberdade, a lei, o lugar da adoração, a criação inteira, mas nós mesmos, o nosso corpo, o Espírito se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos e somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Diante de Jesus, portanto, os discípulos realizam e experimentam essa extraordinária graça. Prostraram-se diante dele em adoração. O texto diz ainda assim, alguns duvidaram. Está duvidando? Prostrou o corpo, mas não prostrou a ideia. Prostrou o corpo, mas ajoelhou na igreja, mas a cabeça não desliga. Ajoelhou diante do altar e da Eucaristia, mas a cabeça não prostra, porque ela está enraizada nas velhas expectativas, nos velhos sentimentos, nos velhos vícios. Não desgruda de lá. Ainda assim, alguns duvidaram. E mesmo que tenham dúvidas, Jesus se aproxima e fala: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Pronto. Ninguém jamais poderá dizer isto. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Este monte sobre o qual Jesus se encontra com os discípulos, antes da sua subida para o céu, recorda, no mistério da teologia, o monte bem alto, onde Satanás levou Jesus e mostrou os reinos deste mundo e sua glória, e disse a Jesus: se te prostrares em adoração diante de mim, tudo isso será teu. Agora Jesus chega neste monte com os apóstolos, com a igreja que ele fundou, eles adoram-no, eles prostram-se e adoram a Jesus, e Jesus diz o que o demônio nunca poderá dizer, o que o mal nunca poderá dizer, o que o pecado e a morte jamais pronunciarão. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei. No começo do Evangelho, Jesus dirigia aos discípulos: vem, segue-me. No último encontro, ele dirige-se aos discípulos: ide, fazei. O quê? Discípulos meus. Discípulos meus, discípulo, aquele que segue o mestre. Discípulos, seguidores meus, de Jesus. Eis a grande crise atual da evangelização. Nós temos criado muitos discípulos seguidores de nós mesmos nas redes sociais e até nas paróquias e comunidades. Mas não conseguimos criar
e fazer discípulos, seguidoras, seguidores do Senhor Jesus. Não há mais. Há seguidores fanáticos, de influenciadores, de padres, até de bispos, de freiras, de leigos, ensinando coisas que parecem ser a verdade absoluta. E as pessoas grudam nesses pregadores, se tornam seguidoras, seguidores fanáticos, que arrancam dinheiro, acumulam prestígio, poder, fama, riqueza, se tornam escravos e escravizam os seus seguidores. A maior perda: não seguem Jesus e a Santa Igreja, seguem discípulos susceptíveis e vulneráveis aos escândalos que, hora outra, desaba no meio de nós. A saída nesta festa solene da Santíssima Trindade é devolvermos-nos a Jesus, ser discípulos e discípulos de Jesus, recordar a graça do batismo. Fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Tudo. Qual a diferença desse tudo para os seguidores dos pregadores de hoje da internet? Que nós, pregadores de internet, nós elegemos 4, 5, meia dúzia de temas, alguns livrinhos que vendemos e doutrinas que resumimos em livrinhos e em videozinhos e reduzimos o seu segmento a meia dúzia de princípios, de fundamentos, como vestir, como receber a Eucaristia, e repetimos isso, à exaustão, e não ensinamos a observar tudo que Jesus ensinou, tudo. Batizar e ensinar a observar tudo. Eis o desafio. Que neste monte do mistério da Eucaristia que celebramos, neste monte da graça transbordante de Deus sobre nós, em que Ele tira de nós, de nossos olhos, o véu que nos deixava confusos, sem entender quem é Deus, que neste monte não sigamos a esse ou aquele Antônio, Paulo, fulana, fulano, beltrano, mas sigamos o Senhor. Não como escravos, mas como herdeiros. Se realmente sofremos com Ele para sermos também glorificados com Ele, somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Um bom domingo da Santíssima Trindade. Que Ele reine, em nome do Pai, sobre a minha cabeça, minhas ideias, em nome do Filho, sobre as minhas vontades e necessidades, em nome do Espírito Santo, que Ele reine sobre os meus afetos, emoções, sentimentos. Assim Ele reinará, a Santíssima Trindade reinará. Bom domingo, boa semana.